Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como foi o GP da Europa de 1984 realizado no circuito de Nürburgring. Bom, e o circuito de Nürburgring voltou, né, à Fórmula 1, vocês sabem disso, eu já comentei sobre isso no vídeo das Mercedes. O GP de Hockenheim já estava marcado para 84, mesmo antes da pista, né, de Nürburgring ficar pronta, o circuito de Hockenheim já estava marcado, tudo confirmado direitinho. Conclusão da história, eles tiveram que criar o GP da Europa para trazer a Fórmula 1 para Nürburgring mais uma vez, ok? O Dennis Jenkinson critica bastante dizendo que esse não é o circuito de Nürburgring. Ele brinca dizendo, Nürburgring é aquele circuito ao lado que todo mundo conhece. Esse aí, não sei o que dizer, de repente um Eifelring, ele brinca, porque é o distrito de Eiffel na Alemanha, ok? Então ele diz, isso aí é um Eifelring, é alguma coisa nova, mas que não é Nürburgring que a gente conhece. Fecha aspas. Ele diz que tinha tudo para ser completamente desastroso, ok, na organização desse GP, tanto de público quanto de qualidade da corrida, enfim, dos treinos, etc., por causa do extremo frio do final do ano, ok? Eles marcaram a prova muito para o final do ano, né, para que desse tempo da pista ficar pronta, receber corridas, ser homologada, aquela história toda. Então marcaram a prova muito para o fim do ano e estava extremamente frio na Europa, né, principalmente na Alemanha, enfim, então ele diz que tinha tudo para ser um desastre total, mas as coisas acabaram conspirando a favor e no fim deu tudo certo. Outro reporte interessante é que o Jenkinson diz que não queria estar na pele dos engenheiros e dos mecânicos dos times. Ele fala isso porque era uma pista nova, ninguém conhecia de fato o traçado, né, andando de Fórmula 1 nele, ok? Vários pilotos já conheciam o traçado, mas não, né, com carros de Fórmula 1, que é uma experiência completamente diferente de você andar, por exemplo, né, num Mercedes. Estou dando um exemplo. Porém, ele diz que a pista não estava ajudando muito, as condições tanto climáticas quanto da pista estavam variando muito ao longo do final de semana e o que funcionava num dia deixava de funcionar no mesmo dia de tarde e no dia seguinte de manhã voltava a funcionar de novo. Enfim, as soluções que os times criavam ao longo do final de semana quanto ao setup dos carros estava variando bastante e deixando todo mundo maluco, trabalhando em demasia, né, para tentar resolver os problemas de dinâmica dos automóveis, ok? Ele diz que não queria então estar na pele dos engenheiros dos vários times ali da Fórmula 1. O Jenkinson até diz que houveram testes, né, durante o ano em Nürburgring, né, houve uma sessão de testes aberta para os times conhecerem a pista, mas ele diz que nada disso é parecido, né, com a situação onde as coisas são para valer, ou seja, todo mundo anda no limite extremo, né, para tentar conseguir tempos, tentar acertar o carro de fato, tentar chegar a algum lugar, ok? E ele diz que ali que as coisas iam ser conhecidas de verdade. Ele diz que na sexta-feira de manhã, por algum milagre ali, o tempo não estava tão frio e até brilhava algum sol sobre o circuito de Nürburgring. O Jenkinson lembra ao leitor e eu lembro a vocês também que só haviam 26 inscritos para essa prova, ou seja, não haveria nocaute, né? O que é sempre bom para aquelas equipes lá do fundão do bolo, que tem extrema dificuldade para se classificar, como a Spirit, por exemplo, às vezes alguns carros da Ram ou da Ozella. Então, esses carros têm muita dificuldade para se classificar, porém, né, eles iam treinar tranquilos porque só tinham 26 inscritos. Então eles podiam trabalhar o final de semana inteiro, não para fazer uma volta só, e sim para acertar o carro direitinho para a corrida. Bom, e aí o primeiro reporte engraçado. Vocês sabem que, né, tinham 26 carros porque a Tyrrell estava fora, né? A Tyrrell já estava excluída do campeonato desde Monza, já contei isso milhares de vezes para vocês. O engraçado é que Ken Tyrrell foi visto no autódromo com alguns dos seus engenheiros espiando os outros times, segundo Dennis Jenkinson. É impressionante como ele consegue ver absolutamente tudo o que acontece num final de semana de corrida, ok? Quantos olhos será que tinha Dennis Jenkinson? Porque ele sabe de tudo o que acontece no autódromo. Bom, lembra que eu falei para vocês que o Manfred Wilkenhock estava com problemas seríssimos de relacionamento com o pessoal da equipe ATS? Pois é, segundo Dennis Jenkinson,
a ATS demitiu o piloto após os episódios ali, né, da largada do GP de Monza, do qual ali o piloto foi impedido de largar por uma falha na caixa de marchas que tinha sido trocada na véspera ali da corrida, ok? Entre, né, o warm-up e a corrida. É incrível isso, ok? Primeiro, os caras montam o eixo traseiro do carro, ele se solta, bate entre os braços de suspensão, o piloto tem um acidente terrível, né? Podia ter custado a vida do piloto. Enfim, depois eles consertam o carro inteiro, reconstroem tudo e na hora da largada a caixa de marchas dá problema e o piloto não larga. O piloto discute com a equipe porque, né, eles estão montando tudo errado no carro dele e o pior que ele é demitido, ele tem que aceitar isso tudo e ficar quieto. É inacreditável aí o comportamento do pessoal da ATS, ok? Quase matam o piloto e depois, de boa, demitem ele e tá tudo certo. É impressionante a Fórmula 1 às vezes. Bom, na Toleman o Ayrton estava de volta, né? Depois do Danny Jenkinson dizer que o Ayrton recebeu um tapa nos pulsos. Muito bom. Ele diz que o Ayrton está de volta, ok? E o companheiro de equipe dele, né, vai ser o Stefan Johansson, até porque depois da bela quarta posição ali de Monza, ok? Bom, sobre a expressão aí, tapa nos pulsos, o Danny Jenkinson está dizendo que o castigo da Toleman ao Ayrton foi assim um castiguinho, bem mequetrefe, um tapinha nos pulsos, só uma corridinha, eles não aguentaram muito tempo sem o Ayrton no time, ok? Então o Jenkinson faz pouco aí da punição da Toleman, estou explicando a expressão para quem não tiver pescado. Lembra que a Toleman usou uma asa traseira diferente, que essa asa era para as pistas de alta velocidade, em Hockenheim, em Zandvoort, em Österreich-Ring, em Monza, enfim. Agora, como o Nürburgring é um circuito de baixa velocidade, o que a Toleman fez? Trouxe o aerofólio traseiro antigo de novo, o que estola a asa principal na reta, ok? Em altas velocidades. Então, é uma solução bem interessante. Eu expliquei no vídeo passado, ok? Se você não viu, dá uma passada lá que eu explico como funciona essa asa dupla, por que ela existe, ok? Qual é a função dela e por que ela é usada em pistas de baixa velocidade, tá bom? Outro reporte sobre a Toleman é que a Roll7, né, que já tinha fechado um partnership com a Toleman, eles iam fornecer tecnologia em troca, né, da marca exposta no carro e não necessariamente dinheiro. A Roll7 vai trazer turbinas novas aí para o TG 184, então o motor Hart vai atingir a sua maior potência na temporada de 1984, chegando, de acordo com algumas literaturas, a 815 cavalos, ok? Esse carro ele vai chegar no seu ápice de potência justamente aqui em Nürburgring e depois em Estoril. Só lembrando que essa informação sobre, né, a mudança de turbinas da Toleman está na obra do Tony Dodgens, ok? Falando um pouquinho da Spirit, equipe que eu falo pouco aqui nos vídeos, né, ela sempre é uma equipe meio esquecida, tanto nos reviews, quanto nas fotos, quanto nos vídeos, tanto nas transmissões. É uma equipe meio que parece que não participa do campeonato. É impressionante, ela é meio ignorada. Bom, a Spirit vai trazer o balde de volta, né? Balde, aquele mesmo lá do teste do Ayrton da Brabham, ok? Vai trazer o balde de volta porque o dinheiro do Rottengarter acabou, ok? Então, ela vendia o assento, voltou o balde para o carro, né? Trazendo pouquinho ali de dinheiro. A Renault trouxe um novo sistema de ignição eletrônica, colocou esse sistema só no carro do Warwick, ela não tinha, né, sistema para os dois carros, ela conseguiu desenvolver apenas um, colocou no carro do Warwick, o També ficou sem e, para a sorte do També, o sistema novo não funcionou o final de semana inteiro, obrigando o Warwick então a partir para o carro reserva, ok? Esse é daqueles raros casos que eu falo para vocês, eu venho falando desde Monza, que o segundo piloto se dá bem. Ele sempre recebe atualizações, né, atrasado, e dessa vez
se deu bem, o També, porque não recebeu a atualização, que não funcionou no caso, né? Então, obrigando aí o Warwick a partir para o carro reserva. També ficou com o carro dele ok, porque não houveram modificações. A Ferrari trouxe dessa vez 3 carros e não 4 carros, né, como de costume, para Nürburgring. Segundo Dennis Jenkinson, todos os carros eram da versão 126 C4 M2. O que é esse M2 aí? É aquela versão mais alongada que eu contei para vocês, com a traseira Coca-Cola, a traseira Coke Shape, ok? Eu vou tentar sempre agora traduzir esses nomes, porque tem alguns inscritos me pedindo para fazer isso, tá bom? Mesmo os nomes mais óbvios, eu vou procurar sempre traduzir o que for possível, tá bom? Então, a Ferrari trouxe carros com traseira Coca-Cola e alongados, iguais àqueles dos treinos livres lá de Monza, que gerou, né, risadas de todo mundo, porque o carro era extremamente feio, ok? O estranho, pessoal, é que não eram carros novos. Como assim, Felipe, não eram carros novos? Eram os carros do treino livre de Monza? Não! Eram carros modificados. Eu vou tentar explicar para vocês. O Dennis Jenkinson explica bem direitinho. Eu vou explicar para vocês. Se vocês não entenderem, coloca nos comentários que eu tento ajudar, ok? Mas vamos lá. Segundo o Dennis Jenkinson, os carros eram os seguintes. O reserva era o chassi 072, ou seja, era aquele que correu lá no início da temporada, porém foi modificado para a versão M2, né, alongado. O carro do Alboreto era o 074, chassi 074, que é aquele mais ou menos do meio do ano, ok? Com, né, as modificações para se tornar um M2. E o carro do Arnoux era um 076, que é um carro já bem mais para frente ali do ano, né? E foi modificado também para a versão M2, ou seja, nem os chassis eram iguais, eram 3 carros, né, de chassis diferentes modificados para a versão M2. A Brabham trouxe um chassi novo para o Nelson, o BT53/6. A Williams trouxe um carro também novo para o Lafitte, o FW09/13. A Ligier trouxe carros novos com aerofólio traseiro copiando a McLaren, segundo o Dennis Jenkinson, né? E o Jenkinson termina falando ali da asa traseira da Toleman de circuitos de média velocidade, conforme eu já havia dito para vocês. O treino livre da manhã foi feito com céu azul, tempo limpo, não estava tão frio. Não tivemos muitos reportes a respeito de quebras, acidentes e coisas do tipo. O treino se, né, transcorreu de maneira normal. Porém, assim que as coisas estavam prontas para o classificatório 1, às 13 horas da tarde, começou a chover. Os carros já saíram correndo para a pista antes da chuva começar, mas não teve jeito, ela veio assim que os carros deram a primeira volta ali para abrir voltas rápidas, né? Já estava chovendo. Na McLaren, o Lauda não se deu bem com o comportamento dinâmico do seu carro titular, ele não estava satisfeito com o handling do carro. Passaram ele para o carro reserva, ou seja, passou a ser o carro dele, vamos dizer assim. E o Alan deu muito azar de novo, porque ele teve problemas, né, no motor do seu carro. Não chegou a ter problemas na pista, mas ele teve problemas no motor. E enquanto esse motor estava sendo trocado, o que aconteceu? Ele foi perdendo ali o Q1, né, o primeiro classificatório. Ele perdeu o início da sessão, né, aquele breve início ali, onde tinha uma pista, vamos dizer assim, úmida. O Alan não estava com o carro pronto a essa altura e também não tinha como utilizar o carro reserva, porque o Lauda já tratou de pegar esse carro. Bom, e se a McLaren não está bem, quem domina? A Brabham. Qual Brabham? Do Nelson, sempre a mesma história. Conclusão da história. Os carros estavam virando em Nürburgring durante a manhã, mais ou menos ali na casa de 1,20. O Nelson vai para a pista, com as gotas de chuva já caindo, né? Quando ele abre a volta, ele consegue, mesmo com pista úmida, virar 1,18 para espanto de todo mundo no autódromo. Era um tempo praticamente imbatível, né? Devido às condições que a sessão ia transcorrer, ok? Era impossível bater o tempo do Nelson. Ele fez uma volta fantástica mesmo com a pista em condições
ruins. O Telfab, né, como sempre, muito azarado, segundo Dennis Jenkinson, batia os pés literalmente, ok? De desespero, vendo que a chuva estava começando a cair, o Nelson com a pole position provisória, num baita de um tempo, inclusive, sabendo que tinha um belo carro nas mãos, um belo setup, mas a equipe, né, vacilou, não conseguiu deixar o seu Brabham pronto a tempo, e o Telfab, quando foi para a pista, ela já estava molhada, sempre aí o italiano dando azar. Lauda, Prost e muitos outros carros saíram para a pista já no molhado, ok? Não conseguiram registrar tempos na condição de seco. Conclusão da história. A sessão meio que fica morta até 1h45 da tarde, porque ninguém mais quis ir para a pista, né, nas condições de chuva. Conclusão da história. O Dennis Jenkinson diz que tinham mais ou menos 1000 espectadores só no autódromo, todos eles tentando se aquecer com frio, porque o tempo virou do nada, começou a esfriar muito e todo mundo muito úmido, né, muito molhado por causa da chuva. Enfim, ele diz que foi uma batalha árdua aí para os verdadeiros fãs da Fórmula 1, né, que conseguiram ficar aí a sessão inteira, né, assistindo um treino paradão, que essa que foi a realidade, vários minutos aí de sessão parada, com frio, chuva, úmidos, molhados, enfim, foi bem difícil. Ele diz que esse pessoal aí é fã de verdade de automobilismo. Bom, e a partir de 1h45, o Dennis Jenkinson diz que abriu o sol de novo sobre o circuito de Nürburgring, do nada o tempo virou de novo. Conclusão, a pista começa a secar e mesmo na condição ali de pista úmida, né, de trilho, vários carros foram para a pista meio que na correria e o Prost conseguiu virar 1:19.1, mesmo em meio a tráfego, tendo que andar no trilho, você não tinha como ultrapassar porque senão você saía do trilho e pegava água, né? Mesmo assim ele conseguiu virar 1:19.1, um belo tempo. Ele elogia bastante também o Patrick Tambay, que virou 1:19.4, enfrentando essas mesmas condições aí do Alan. O Lauda teve problemas na ignição eletrônica do carro reserva e, enfim, teve uma sessão desastrosa. O Dennis Jenkinson dá um reporte sobre a Toleman que bate direitinho com o Tony Dodgens. Qual é esse reporte? Ele diz que a Toleman estava tendo vários problemas na injeção eletrônica dos seus carros, ok? Quem estava sofrendo mais com isso era o Stefan Johansson, a ponto da equipe ceder o carro reserva a ele, ok? Mas mesmo assim, ele também teve problemas na ignição eletrônica do carro reserva. Esse problema na ignição eletrônica gerou uma falha no motor. Esse que estava trabalhando fora de ponto veio a quebrar. Na quebra caiu óleo na roda traseira. O Johansson veio ainda por cima abater o carro, né? Ou seja, foi uma reação em cadeia ali, né? A ignição gerou um problema no motor, o motor quebrou, jogou óleo na roda traseira e o piloto rodou e bateu e destruiu o carro inteiro, ok? Então não dá para piorar as coisas, o Johansson ia ter que voltar para o carro dele original, porque o T-Car estava destruído. Bom, no sábado, São Pedro tratou de sacanear todos os times mais uma vez. Eu vou tentar explicar. É por isso que o Dennis Jenkinson diz lá no início, né, do reporte que era difícil, né, ser engenheiro em Nürburgring ali naquele GP de 1984. Vamos lá que eu vou explicar para vocês o que aconteceu. A sessão de sábado começou com pista molhada, ok? Levemente molhada, porém com sol, céu azul, igualzinho na sexta-feira. O tempo estava seco. A pista só estava molhada porque choveu a noite inteira. Porém, era uma pista que logo secaria, né, durante a sessão. Vários carros não saíram. Os que saíram, saíram com pneus de chuva e suspensão, né, extremamente modificada para as condições, né, de pista molhada, segundo o Dennis Jenkinson. E aquele clássico, carro mais alto, né, balança de freio um pouquinho mais traseiro, os carros todos um pouquinho mais moles, enfim. Conclusão da história, houve muito trabalho, né, para modificar os carros para condição de seco depois, né? Várias equipes nem mandaram seus carros para a pista, fazendo as modificações mecânicas para o seco e aerodinâmicas também, claro. Conclusão da história, quando todo mundo achava que a pista ia secar,
o tempo virou, fechou e caiu uma bela de uma tromba d'água de novo. E aí é aquilo, por que ele diz que o final de semana foi difícil para os mecânicos também? Porque vários times já estavam fazendo as modificações de setup para o seco e aí tem que voltar tudo de novo para o molhado. Ele diz que foi bem bizarro, vários times, né, desfazendo tudo que já estava sendo quase concluído ali durante as primeiras horas da manhã. E aí vocês imaginem, né, um Racing Engineer chegando para a equipe de mecânicos ali de assembly, né? Você chega para os mecânicos e olha, troca aí essa mola aí para uma mola mais macia, que a gente vai sair no molhado. E de repente fica seco. Daí o cara chega, ah não, volta para a mola, né, mais rígida para condição de seco. Aí daqui a pouco volta a molhar de novo, não, volta a mola e o carro não sai para a pista nessa brincadeira de troca setup, o carro não sai, ok? E foi exatamente o que aconteceu. Poucos carros andaram porque a maioria deles trocando, né, o setup o tempo todo e os mecânicos trabalhando ensandecidamente. E os poucos times que rodaram na condição de molhado no início do sábado acabaram se dando bem por não terem modificado seus setups para o seco, porque esse seco na verdade não existiu, né? Mal começou a secar, molhou de novo o autódromo, ok? No sábado à tarde a pista estava molhada, na verdade, como eu falei para vocês, já estava chovendo desde o final da sessão de sábado pela manhã. À tarde não era diferente, a pista molhada, muita chuva. Conclusão da história: todos os carros foram revertidos, né, para o setup de pista molhada, vários pilotos foram para a pista, porém eles estavam tentando alcançar algo que era inalcançável, que é o quê? Os tempos daqueles primeiros 5 minutos da sessão de sexta-feira à tarde, ok? Era impossível atingir aqueles tempos e também era praticamente impossível atingir os tempos da sessão de sexta-feira nos últimos ali 15 minutos, ok? Então, conclusão da história toda: os carros foram para a pista tentar melhorar algo que era impossível. Vários pilotos, segundo Danny Jenkinson, em modo overdriving, ou seja, andando acima do limite pelas condições, né, que a pista se encontrava. Conclusão da história: foi um festival de gente passando pela grama, gente rodando, gente do avesso, gente deixando o carro morrer. Foi uma bela de uma bagunça, mas, né, pelo menos deu alguma graça aí para o classificatório. Segundo Danny Jenkinson, só o Tambay e o Laffite que não rodaram, e ele brinca dizendo que só não rodaram ou não saíram da pista ou fizeram algum traçado alternativo porque eles não saíram para essa sessão. O Tambay e o Laffite, com problemas nos seus carros, não saíram, ok? Ele diz que o Lauda e o Prost estavam fazendo simulação de corrida e tentando, ele brinca, aprender alguma coisa nessa pista em condições, abre aspas, diabólicas, fecha aspas. É a definição de como estava a pista, né, para o Dennis Jenkinson. Quando tudo acabou nessa sessão, o Hélio acabou registrando o melhor tempo, 20 segundos mais lento, né, do que o tempo do Nelson em condições de pista seca. O Danny Jenkinson brinca dizendo que os deuses não estavam muito afim de colaborar, né, para que a gente tivesse o classificatório. Ele brinca dizendo que foi só dar o fim da sessão para que o clima abrisse novamente, o céu se abrisse e a chuva parasse e a pista secasse. Bom, e para terminar o vídeo, 2 reportes aí sobre a Lotus, né? Um bastante importante e o outro bastante aí esperado, né, acredito eu, por vocês. Acho que todo mundo já esperava esse reporte aí, mas vamos lá. O primeiro é que a Lotus trouxe cobertores de pneus, né, para esse GP da Alemanha em Nürburgring, esse GP da Europa, ok? E aí, né, rola aquela polêmica porque muita gente diz que o Nelson inventou os cobertores de pneus. Enfim, fica aquela história toda, mas, né, o Ibrahim Malik deixa bem claro aí que a Lotus foi a primeira equipe de Fórmula 1 a utilizar
cobertores elétricos para os pneus, ok? O Nelson já explicou essa história, ele diz que não inventou cobertor de pneu nenhum, e sim que ele, né, colocava lá os seus carros de Fórmula 3 dentro das barracas de camping, né, em 1978, e ligava o fogareiro para aquecer a barraca inteira. Então, na verdade, ele aquecia o carro todo, não eram só os pneus, ok? Mas enfim, fica esse mito, essa lenda de que o Nelson inventou o cobertor elétrico de pneus. Isso não existe, ok? O Ibrahim Malik deixa bem claro que isso é uma invenção da John Player Special Team Lotus no GP de Nürburgring de 1984. Então fica aí o reporte importantíssimo desse elemento que vai ser introduzido na Fórmula 1 e que vai ser importantíssimo na questão técnica da categoria dali em diante. Vai todo mundo copiar, todo mundo vai passar a usar, e isso vai passar a ser algo completamente normal dentro da categoria, né? Aquela velha cena da TV ali filmando os mecânicos tirando, né, o cobertor de pneus, e a gente já tem meio que, né, a mensagem de que aquele carro vai sair, ok? Eu só peço para vocês não confundirem cobertor de pneus elétrico com aquecimento artificial de pneus na Fórmula 1, ok? O aquecimento artificial de pneus na Fórmula 1 foi criado pelo Ted Mayer na McLaren em 1974 no circuito de Mosport Park, ok? Eles colocaram os pneus dentro de uma caixa de madeira porque fazia muito frio, eles colocaram os pneus lá dentro, um set de pneus, e ligaram uma espécie de fogão lá dentro, ok? E isso aqueceu os pneus. É bem bizarro porque a Ferrari descobriu e eles não tinham como fazer uma solução parecida. Conclusão, eles pegavam carros de rua, salon cars, carros comuns como os nossos, colocavam os pneus dos carros de Fórmula 1 dentro e ligavam os aquecedores dos carros, ok? E não adiantou absolutamente nada, porque a temperatura que se fazia dentro do carro era muito inferior à que eles conseguiam alcançar dentro dos caixotes de madeira lá na equipe McLaren, ok? E a Ferrari ficou de cara feia, mas não teve jeito. Eles iam nos carros de passeio, abriam as portas e arrancavam os pneus correndo para colocar no carro do Lauda e do Regazzoni. Era uma cena bem bizarra, tá bom? Então, cuidado para não confundir com isso, ok? Quando eu me refiro a criar cobertor de pneus, é de fato um cobertor elétrico de pneus como a gente conhece, né? Como é usado na Fórmula 1 até os dias atuais, ok? Você não precisa colocar pneu em lugar nenhum, você simplesmente envolve o pneu já colocado no automóvel, né? Você só envolve ele no cobertor de pneus e liga numa fonte de eletricidade. É assim até hoje na categoria, tá bom? O Ibrahim Malik, ele vai além, ele é sensacional, ok? Ele dá detalhes, por exemplo, do porquê que a Lotus desenvolveu esse sistema, tá bom? O motivo foi que eles tinham extremas dificuldades de aquecer os pneus Pirelli na temporada anterior. Então, como eles sofreram o ano inteiro para aquecer os pneus, principalmente para as largadas, treinos livres e classificação, você não tem tanto esse problema, porque você consegue, né, dar voltas antes e fazer o serviço direitinho. O Ibrahim Malik deixa bem claro que já em 83 a Lotus verificou esse problema e passou o ano inteiro desenvolvendo esse cobertor elétrico de pneus que fechava nas laterais, com zíper, tudo bonitinho, igualzinho né, o que a gente vê na Fórmula 1 hoje, desse material meio plástico, né, parece essas cintas de emagrecimento e tudo mais, ok? Então, é basicamente isso. Foi uma invenção da Lotus, ok? Um cobertor específico para pneus e elétrico, e não uma caixa de madeira com fogão que você comprou sei lá onde, perto do autódromo, para resolver um problema ali na hora, ou então você comprar, por exemplo, uma barraca de camping, botar um fogareiro dentro e aquecer o carro todo, ou você usar cobertores pré-aquecidos ou elétricos para dormir e envolver nos pneus. Não é isso, ok? A ideia da Lotus era um cobertor específico para pneus
elétrico e que envolvesse o pneu por completo, ok? Porque muita gente diz que a McLaren criou o cobertor de pneus porque nessa prova de Moore Sport Park, eles, como levaram os carros para o grid, né, eles não tinham como manter os pneus lá no caixote de madeira. O que eles fizeram? Colocaram cobertores lá nesse caixote de madeira, pré-aqueceram eles também, e na pista eles ficavam com esses cobertores sobre, né, os pneus. Cobertores quentes colocados sobre os pneus, cobertores de uso mesmo, normal, para dormir, colocaram sobre, né, os pneus. Então a McLaren inventou os cobertores de pneus, pelo amor de Deus, eram cobertores normais de uma pessoa usar para ir dormir, ok? É igual falar assim, o Ayrton criou a fita adesiva para vedar radiador de óleo. Não, é uma fita adesiva normal que ele usou para vedar radiador de óleo, pelo amor de Deus, gente. Então não criou nada, ele usou um artefato para obter vantagem. A mesma coisa a McLaren fez lá em Moore Sport Park. Agora, quem cria o cobertor elétrico de pneus como a gente conhece hoje foi a Lotus, tá bom? E demorou quase um ano para o dispositivo ficar pronto. Ele não veio para Nürburgring porque estava frio em Nürburgring, não tem nada a ver com isso. Ele veio para Nürburgring porque simplesmente ficou pronto ali. Ele ficou sendo desenvolvido o ano inteiro, ficou pronto, eles utilizaram, mesmo já não estando mais, né, com os pneus Pirelli, ok? Eu já contei essa história no vídeo sobre 5 curiosidades ali da Lotus, que a Lotus conseguiu quebrar, né, esse contrato com a Pirelli por falta de desempenho da Pirelli. A Lotus conseguiu quebrar esse contrato e assinar um contrato às pressas com a Goodyear, porque na verdade ela tentou a Michelin, porém recebeu aí uma espécie de veto por parte da equipe Renault, tá bom? Muitas pessoas me perguntaram sobre essa questão, que também é trazida pelo Ibrahim Malik. Muitas pessoas me perguntaram sobre o fato de o porquê da Renault não ter vetado a Ligier. A resposta é muito simples. A Ligier, ela recebeu pneus Michelin antes de receber o motor Renault, ok? A grande questão é que quando a Renault foi fornecer motores para a Ligier, ela nem queria, na verdade, fazer isso. Segundo Ibrahim Malik, a Renault recebeu uma enorme pressão política dentro do parlamento francês para ceder motores para a Ligier, né? Houve muita politicagem dentro da França para que fizesse ali, né, os times franceses todos com o mesmo equipamento, tá bom? Eu espero ter também esclarecido essa questão que ficou meio aí estranha para alguns inscritos naquele vídeo lá das 5 curiosidades da Lotus, ok? Então, para tentar acabar de vez com esse mito, eu vejo muito isso em blog, eu já não aguento mais ler coisas sobre isso daí, gente dizendo que foi a Williams em 86, gente dizendo que foi o Nelson, gente dizendo que foi McLaren, gente dizendo que foi Jesus Cristo. Todo mundo criou o cobertor de pneus, eu criei, vocês, todo mundo, tá? Então não é não. Lotus criou em 1984 cobertor elétrico como a gente conhece, ela não pegou nada de lugar nenhum para usar, ela fez, ok? Desenvolveu o ano inteiro como a gente conhece hoje os cobertores de pneu, tá bom? Outra questão é que o Nigel Mansell finalmente foi anunciado como piloto da Williams para 1985, ok? Então, Mansell e Williams já tinham fechado seu acordo a partir do momento que o Laffite fechou todas as suas tratativas também com a Ligier, então estava tudo certo. A Williams conseguiu, vamos dizer assim, se livrar do Laffite, pôde, né, finalmente anunciar o Nigel Mansell, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, dos reportes desse final de semana maluco de Nürburgring. No próximo vídeo a gente faz, né, o domingo todo, né, que é o warm-up e a corrida. Vou trazer algumas outras questões também para a gente se preparar aí para a última prova no GP do Estoril, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixem o like de vocês, porque vocês vão dar muita força para o canal, ok? Peço a vocês que
Se vocês não tiverem assistido aí, para quem não assistiu o vídeo de Monza, a segunda parte, ok? Já tá lá na playlist, tá bom? O vídeo de Monza, ele tem 2 partes naquele GP, porém a segunda parte sofreu bastante com aquele bug que deu no YouTube, né? O YouTube ficou parado por quase 2 horas, bem no momento da estreia do vídeo, ok? E o relógio de tempo continuou contando, porém não tinha como a gente receber visualizações porque a plataforma estava parada. Conclusão, as métricas do algoritmo que são calculadas de acordo com views, retenção versus o tempo, quanto você consegue de resultado baseado no tempo em que o vídeo foi postado, conclusão da história, aquelas 2 horas que eram fundamentais para o vídeo ter desempenho, elas não aconteceram. Conclusão da história, o YouTube matou o vídeo, ok? Ele parou de imprimir para aquele vídeo. Então, você de repente não foi aí notificado da existência daquele vídeo. Então, se você quiser assistir, tá lá na playlist a parte 2 do GP de Monza, tá bom? Então, ficou o recado dado aí. A gente se vê na semana que vem, quarta-feira, 7 da noite. Até lá!